estou vendo que o pessoal está participando aí no chat, continue participando. Você pode também compartilhar essa live aqui no YouTube com o pessoal. Tem um botão aqui embaixo para que você compartilhe. Enfim, há muitas formas de você interagir participando juntos desse momento, tá ok? Como eu disse no começo do nosso encontro, é a primeira transmissão que nós fazemos pelo YouTube, com mais de uma câmera. A gente está mexendo ainda um pouco no som, filmagem, enfim, uma série de coisas. Então, se você tem sugestão, se você de alguma forma quer dizer algo que possa nos incentivar nesse momento, fique à vontade para fazer isso também, tá ok? Mas seja bondoso com a gente nessa primeira transmissão que estamos fazendo aqui pelo nosso canal. E também, claro, compartilhe esse canal com o pessoal, com a galera. Ative as notificações para que você esteja por dentro de tudo que estará acontecendo nesse canal, aqui no Ajuntamento, a partir desse domingo. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de maneira rápida de um texto extremamente conhecido das Sagradas Escrituras. Na verdade, não um texto todo das Sagradas Escrituras, mas um versículo apenas. Eu gostaria de meditar nesse versículo. Antes, é claro que eu preciso dar o contexto para que a gente compreenda melhor o que está acontecendo. O contexto do texto que daqui a pouco nós vamos ler é um contexto em que Jesus tinha acabado de dizer para os seus discípulos que eles deveriam crer em Deus e crer nele também. E ele tinha dito: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito isso para vocês. Mas mesmo assim, se eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Então a ideia é que ele estava dizendo para os discípulos viverem de uma forma confiante, porque ele estava fazendo um caminho que iria direcionar esses discípulos a um lugar seguro. Provavelmente, claro, não falando apenas nessa vida como nós conhecemos, mas nesse conceito de eternidade. Então Tomé, logo depois de Jesus dizer isso, diz assim para Jesus: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, então como é que a gente vai saber o caminho? Jesus tinha falado sobre esse caminho, o caminho que levaria para a casa do Pai, o caminho que levaria para uma morada segura. Então Tomé, aquele mesmo que você conhece, diz isso: Senhor, a gente não sabe para onde é que o Senhor está indo. Então, quando chegar essa hora, como é que a gente vai pegar esse caminho se a gente não sabe o caminho? E então vem o texto que nós vamos meditar nessa manhã, que é o texto de João, capítulo 14, versículo 6. Apenas um versículo que diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como eu disse no começo, esse é um texto extremamente conhecido. Esse é um texto que, claro, em 13 anos que nós estamos aqui como igreja, nós já falamos sobre esse texto, já conversamos sobre esse texto inúmeras vezes. Mas esse é um texto que precisa necessariamente ser revisitado por qualquer cristão, muitas vezes durante a vida. Por quê? Porque ele contém algumas informações que naturalmente nós esquecemos conforme a vida vai sendo desenvolvida, conforme nós vamos caminhando. Pense, por exemplo, nessa época de pandemia, em que eu tenho notado as pessoas estão procurando algum alento para a alma e para o coração diante da realidade de um mundo complicado. Estamos numa pandemia, há notícias de que talvez em breve, ou talvez não tão breve assim, vai vir uma vacina. De qualquer forma, nós desde março estamos num movimento estranho, muita gente que quase não sai de casa, do outro lado um monte de gente que sai de casa, mas sai com medo, temor, pessoas perdendo entes queridos, pessoas adoecendo, uma série de informações. E aí então, muita gente começa a buscar saída para trazer um pouco de alívio para a alma num momento como esse, porque crises de ansiedade,
ansiedade estão brotando por aí, pessoas estão ficando cada vez mais estressadas, famílias estão brigando, casamentos estão sendo desfeitos, ou seja, uma série de coisas acontecendo, e aí a reação natural de qualquer ser humano é, peraí, eu preciso dar um jeito nessa coisa toda. Por exemplo, muita gente nessa época tem buscado autoconhecimento. As pessoas estão buscando um autoconhecimento nesse momento. E autoconhecimento é interessante porque significa que você vai trabalhar alguns conceitos na sua vida e então você, trabalhando esses conceitos, vai ser uma pessoa melhor, mais centrada, mais focada. Eu gosto de dizer que essa coisa de buscar o autoconhecimento, busquem autoconhecimento, como dizia o Bilu, como é que é qual é o nome? Era o Bilu. Busquem conhecimento. Aí perguntaram para o quê? Geografia. Não sei porquê. Mas se você não sabe quem é Bilu, dá um Google aí. Depois você vai achar. O pessoal mais jovem talvez não lembre. Só que sabe quanto dura essa sensação de que buscando autoconhecimento você vai melhorar e vai melhorar o mundo? A primeira decepção, que a Bíblia chama de algo feito pelo pecado em nós. O problema de nós buscarmos autoconhecimento é que se você for completamente sincero com você mesmo, você vai buscar autoconhecimento para chegar à conclusão de que eu não dou conta. Eu não consigo, não vai. Se depender de mim, o mundo vai continuar cada vez pior. Essa é uma coisa que nós precisamos compreender. Se depender de mim, e se depender de você, se depender da nossa força, se depender da nossa bondade, se depender do quanto nós melhoramos, ou quanto nós conseguimos crescer na vida, as notícias não serão as melhores para esse mundo no qual nós estamos inseridos, vivendo e tentando melhorar. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que Paulo fala sobre isso, desgraçado o homem que sou. E Paulo tinha um autoconhecimento muito provavelmente maior do que qualquer um de nós. Qualquer um de nós, ele diz, desgraçado homem que sou. Há uma luta do espírito contra a carne, de uma tal forma que eu não consigo fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer. É claro que quando nós pensamos sobre isso, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos urgentemente pensar, urgentemente analisar uma transformação em nós que não venha de nós mesmos, mas venha de algo muito maior que nós e que tem um poder de transformação que nós mesmos nunca tivemos, não temos e não teremos. Numa época, por exemplo, em que quanto mais seres humanos estão em contato com comunicação, com notícias, estão gerando fake news. Eu assisti na semana passada um documentário, está no Netflix, eu quero recomendar para você, chamado Dilema das Redes. Dilema das Redes. É espetacular, falando da influência das redes sociais no comportamento humano. E no meio, vou dar aqui um spoiler, não tem jeito, mas que não vai mudar muito a coisa toda. No meio desse documentário, um dos caras que denuncia esse processo de manipulação diz assim: o problema é que nós não conseguimos definir o que é verdade. E quando nós não conseguimos definir o que é verdade, nós vamos ficar brigando pelas nossas próprias invenções da verdade. Se nós não conseguimos delimitar o que é verdade, nós vamos ter problema, nós vamos ter dificuldades. No mundo em que a verdade não é definida, vale qualquer coisa, vale qualquer informação e a terra é plana. Se falassem isso para a gente na época de 4ª série da escola, a gente ia dar risada. Hoje já se leva a sério? Estou dizendo isso porque nós estamos diante de um texto em que Jesus, esse mesmo Jesus que nós conhecemos bem, esse mesmo Jesus que nós seguimos, esse mesmo Jesus que nós adoramos e que é o Senhor da igreja, faz algumas afirmações categóricas a respeito dele mesmo. E ele começa dizendo assim: eu sou o caminho. Jesus não diz, e é importante ressaltar isso, que ele é um dos vários caminhos possíveis. Ele não diz isso. Também Jesus não diz, e é importante ressaltar,
que de muitos caminhos possíveis, ele é o melhor. Do tipo, olha, há muitos caminhos. Há um que é ruim, há um que é mais ou menos, e tem eu que sou o melhor. Ele também não está dizendo isso. Quando Jesus fala num relacionamento com Deus, e a Bíblia diz que o ser humano só consegue ser resgatado de si mesmo, das suas dores, da sua angústia, da consequência do pecado, da deturpação do pecado, através de um relacionamento pleno com Deus, Jesus está dizendo, a única possibilidade de chegar-se a esse relacionamento com Deus, a chegar a uma transformação do coração, da mente, a uma mudança de total perspectiva de vida, a única possibilidade, o único caminho sou eu. E aqui eu quero dizer uma coisa, a partir desse momento nós precisamos definir uma coisa muito séria. Se você é cristão, ou se você se diz cristão, você precisa definir isso. Ou Jesus é quem ele é, ou ele é um completo louco. Porque nós vivemos uma época em que nós construímos a nossa própria verdade e então temos a tendência de ler as outras coisas e o mundo a partir da nossa verdade inventada. E então nós olhamos para Jesus e dizemos assim, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é legal. Agora, esse conceito da unicidade de Jesus não desce na goela da nossa sociedade. As pessoas não têm crise com Jesus, as pessoas têm crise com a unicidade de Jesus. Só que quem disse isso foi o próprio Jesus. E cristãos às vezes vão caindo nesse conto de fadas de uma sociedade dizendo, sim, Jesus é um bom caminho, dentre outros que não são tão bons, mas são viáveis. Isso não é verdade. A Bíblia está dizendo que Jesus, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Ou você caminha nesse caminho, ou você simplesmente vai caminhar, e a Bíblia diz, você vai caminhar, você vai continuar vivendo, você vai continuar respirando, você vai continuar fazendo absolutamente tudo o que você faz. Mas você simplesmente não vai chegar onde deveria chegar. Aí também Jesus disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Vivemos numa sociedade que diz assim que, como eu disse há pouco, que há muitas verdades. Que cada um tem a sua verdade. Que você precisa conhecer a verdade do seu coração. No entanto, nós vivemos a verdade bíblica, que é Cristo. A única verdade possível. Voltando ao dilema das redes, esse documentário do Netflix. É muito interessante você notar alguém que em tese não tem nada a ver com o cristianismo dizendo assim, se nós não definirmos o que é verdade, nós vamos chegar, sabe o quê? E um dos outros que estão analisando, eles dizem assim, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar numa guerra civil. O mundo vai implodir e explodir. Porque... E eu gosto de uma definição sobre isso, do livro de Juízes, que diz assim, quando não havia um rei, alguém que determinava algumas coisas importantes em Israel, cada um fazia aquilo que achava correto. E quando você lê o livro de Juízes, num lugar onde cada um faz aquilo que ele acha correto, ninguém faz o que é correto. Veja que o conceito é interessante, porque a Bíblia está dizendo, aquelas pessoas não estavam fazendo aquilo que elas achavam incorreto. Aquelas pessoas não estavam fazendo aquilo que elas achavam ruim. Aquelas pessoas não estavam fazendo aquilo que elas achavam que iria prejudicar o bem comum. Cada um estava fazendo aquilo que ele mesmo, na construção da sua verdade, tendo a si mesmo como centro, fazia e achava que era correto. Mas num mundo assim, em que seres humanos delimitam o que é certo e o que é errado, tudo vira uma grande bagunça e daqui a pouco você tem ser humano lutando contra a verdade do outro ser humano em prol da sua verdade para implodir no outro a verdade dele. Aí vem Jesus e diz, eu sou a verdade. E ele diz, eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade. E então Jesus vai dizer uma terceira informação importante. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e é claro que se você viver nesse caminho e nessa verdade, tudo isso vai conduzir você a algo que eu também sou. Eu sou a vida. Muito significativo
que o maior símbolo do cristianismo seja um instrumento de tortura e morte, mas que para nós significa vida. O símbolo do cristianismo é uma cruz. E você vê em várias igrejas espalhadas pelo mundo esse símbolo. E em qualquer lugar do mundo que você caminhe, quando você vê uma cruz, você provavelmente vai pensar que ali ou há uma igreja ou um cemitério. E as duas coisas estão intimamente ligadas ao que nós cremos como algo imprescindível do nosso relacionamento com Deus. Jesus morreu a nossa morte e nos dá o privilégio de vivermos a vida que era dele. Jesus foi para a cruz, morreu a morte em nosso lugar e nos dá vida nele e a partir dele. Se Jesus foi o sacrifício vivo que agradou a Deus em nosso lugar, como diz a Bíblia, então não há outra forma de viver de um jeito que você agrade a Deus. Não há, simplesmente não há. Você pode ser bonzinho, você pode ser legalzinho, você pode ser agradável, você pode ser a alegria do churrasco em família, você pode ser a festa das reuniões de trabalho, mas simplesmente no final o que conta é o quanto nós vivemos em Cristo e a partir de Cristo. Quando nós falamos da centralidade de Cristo no relacionamento nosso com Deus, é exatamente disso que nós estamos dizendo. Mas lembre-se, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque cada vez mais, e isso ficou exacerbado nessa época de pandemia, as pessoas estão buscando salvação em si mesmas. As pessoas estão buscando salvação onde não há salvação. As pessoas estão buscando água em um poço que está seco. As pessoas estão tentando matar a sede com Coca-Cola, que embora a sensação momentânea seja de uma aparente sede que foi tirada de nós, aquele produto serve apenas para te dar mais sede depois. As pessoas estão tentando matar a fome com fast food, que embora tire a fome naquele momento, a longo prazo mata você. E aí vem Jesus que diz que Ele é o pão, que Ele é a água. O que Ele propõe para nós é uma satisfação que vai além de qualquer satisfação que nós possamos buscar em alguma coisa que tente dar respostas inviáveis ao nosso coração. Sim, nós estamos procurando respostas vazias para preencher um vazio da nossa alma e da nossa vida. A forma como algumas pessoas têm vivido parece aqueles regimes extremamente restritivos. Sabe aquele regime que diz que você não pode comer? Sei lá, fazer uma lista aqui do que não pode comer nos regimes restritivos. Não pode comer pão, massa, farinha, açúcar, sal, pimenta. Não pode comer... O que mais pode comer? Maionese. Não pode comer maionese, não pode comer... Arroz, 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão. Não pode... Meio bife. É bem magro, aquele bem magro e bem passado. Porque você vai mastigando, você mastiga tanto que gasta 600 calorias só para mastigar um pedaço. Você fica com músculo assim, a pessoa fica bombada aqui na mandíbula. Fica uma bombada aqui na mandíbula. Não pode comer o que mais? Não pode comer chocolate, não pode comer doce de leite, não pode comer paçoca, não pode comer cocada, não pode comer abóbora, não pode comer... Enfim, o que você pode comer? Jiló e vagem. É basicamente isso. E aí você começa a fazer essa dieta. No primeiro dia, você perde lá 5 quilos. Porque o que acontece? A água que está no seu organismo, porque a água é bom. Mas a água que está no seu organismo, ela pensa assim, ficou ruim, ela vai embora. É tipo um abandono. Todas as coisas boas do organismo vão indo embora. Por que a pessoa seca? Ela não seca porque está emagrecendo, ela seca porque tudo que é bom nela quer ir embora. É desgraça, é só jiló com vagem, vamos embora para quem come alguma coisa. E aí a pessoa no primeiro dia ela perde 5 quilos, no segundo dia ela perde 4 quilos, no terceiro dia... Em uma semana ela perdeu 27 quilos, mas você olha para ela, você pensa, ela está triste. Ela está triste. E aí o que acontece? Acontece o efeito rebote. Que a pessoa pensa assim, eu não aguento essa vida. Porque aí a pessoa fala assim, não, inclusive você tem que fazer uma transformação e precisa comer isso pro resto da vida. Ninguém aguenta. Essa busca pela verdade em nós, pelo caminho em nós, pela vida em nós, é exatamente como um regime extremamente restritivo. Tem prazo de validade. Não se aguenta viver assim.
É impossível viver assim. Até que você encontre a verdadeira água, até que você encontre a verdadeira comida, de um Jesus que vai dizer para você: você não precisa lutar para agradar a Deus. Eu já fiz isso no seu lugar. Você não precisa ficar buscando um autoconhecimento para dar sentido à sua vida. Olhe para a cruz vazia e para o túmulo vazio e você vai descobrir sentido para toda a sua existência. E você vai começar a viver, plantar e colher a partir de conceitos eternos, não pensando apenas no aqui e agora, mas também transformando o aqui e agora, mas investindo em algo que tem a ver com a eternidade, deixando legado para a eternidade e vivendo para a glória de quem vale a pena viver, que é o próprio Deus. E aí você descobre uma nova forma de vida, uma nova forma de encarar a existência, onde há problemas, onde há dificuldades, mas onde sempre há uma esperança e a certeza que no final o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento não vai conseguir fazer aquilo que apenas Jesus pode fazer: limpar dos olhos toda lágrima. E é para isso que nós caminhamos. Caminhamos por uma vida em que nós dizemos para as pessoas que nós conhecemos que só há um caminho, uma verdade e a vida, e nós vivemos a partir dessa realidade e não tentamos maquiar essa realidade. E então o texto termina com Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí eu acho que a gente chega num ponto crucial. Nessa quarentena, as suas ações têm demonstrado que você quer ir ao Pai ou não? Porque se você quer ir ao Pai, e ao que tem a ver com Deus, a única possibilidade é Cristo e a palavra, que é o próprio Cristo. Agora, talvez você simplesmente vá dizer: não, eu descobri que eu não quero ir para a casa do Pai. Eu descobri que eu quero ser a versão 2020 do filho pródigo, da filha pródiga. Não importa, eu quero arriscar. Quem sabe no meu caso dê certo. Então é óbvio que Cristo é uma péssima opção para você. Você nem deveria considerar isso. No entanto, o que o próprio Jesus está dizendo: ninguém, em circunstância alguma, em hipótese alguma, vem ao Pai. Ele diz vem, porque ele vai dizer isso: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não terminamos a quarentena. E a quarentena ainda pode ser um tempo de redenção para a nossa vida. Nós precisamos buscar água no poço correto. A mulher samaritana em João 4 compreendeu isso. Nós precisamos compreender isso no dia que se chama hoje, no momento de agora, em que Jesus convida o nosso coração para uma mudança. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por a tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos todos para a honra e